Olá! Uma boa noite para quem está neste momento conosco. Eu sou a professora Janete Lencina, essa é a nossa querida TV MON HD Canal 6. Quem está na TV Clara é só botar no Canal 6 lá, tudo bem. E quem tem, diversas plataformas digitais, estamos em todas. É só você clicar lá, canal, né, TV MON HD e já aparece lá onde você pode nos achar. Neste momento, iniciamos ao vivo mais um grande programa da educação, o Montenegro em Pauta. Hoje a pauta é muito especial, fiquem aí sentadinhos que vocês vão aprender muita coisa. Um assunto que não é tão alegre assim, mas um assunto que é preciso falar, um assunto que é preciso refletir. A cada dia estamos com mais problemas na nossa sociedade. Então, fiquem atentos. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024, estamos recebendo a nossa querida Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dr. Walter Beller. Representado aqui pela diretora Dauana Oliveira. Dauana, uma boa noite lá para o pessoal lá de casa. Boa noite, pessoal. A professora Alessandra Loreto. A professora de ciências, gente. Ela trabalha, então, com a disciplina de ciências no Walter Beller. O professor de história, Eduardo Kaffer. Boa noite. É Kaffer que se diz, Eduardo? Keffer. Keffer. Muito bem, Keffer. E as três estudiosas alunas. A Manuela. Quem é a Manuela? E a Manuela está lá, número 3. Eu vou botar o número 3 aqui, eu sei que ela está lá no final do corredor, gente. A Maria Eduarda Chons da Mota. Eu mesma. Ela é o número 1. E a minha caneta não funciona. E lá vou pegar uma Bic que eu achei. Aqui. Muito bem. E a Tamires da Conceição Policarpo. Oi, gente. Sejam bem-vindos, pessoal. Por que eles são nossos convidados hoje? Porque esse pessoal aqui hoje desenvolveram um projeto muito preocupante, como eu disse para vocês antes. Um assunto pertinente. E eles foram coordenados pelos esses professores que aqui estão. O projeto de pesquisas científicas Feminicídio. Vamos aprender com o relato deles. Este tema é uma constante. Uma constante, tanto é que nós temos algumas datas bem especiais para refletirmos sobre ele. No dia 3 de abril que passou, é o dia de combate à violência contra a mulher. É um dia estadual, dedicado, então, por lei, esse dia para refletir. Temos também o Dia Nacional contra a Violência da Mulher, que será na semana que vem, no dia 10 de outubro. E também no dia 25 de novembro, nós temos o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Meu aniversário também. É o aniversário, olha aqui, aniversário da Tamires também. Da Duda. Da Duda! Muito bem. Iniciando então, antes de a gente iniciar, que vocês estão vendo aqui o meu display, aqui lindo lá, olha só. Tá aqui, isso chama display. É um material, como a gente viu já com o professor Breno, com outras escolas, é aquele local onde organiza-se, né, as informações pesquisadas por ela. Todos os passos da pesquisa estão organizados aqui nesse display. Muito bem, mas para iniciar, vamos conhecer um pouco da comunidade escolar Walter Beller. Diretora da UAN. Apresente aos nossos parceiros de casa, que vocês aí que estão nos olhando, sua comunidade escolar, Escola Municipal Dr. Walter Beller. Então, nossa Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Walter Beller, tão carinhosamente chamado pelos nossos alunos pelo Valtinho, é uma escola que está situada no bairro Rui Barbosa, como diz o nosso hino, lá no alto da colina. É uma escola muito grande, posso dizer que é a escola maior do nosso município. A nossa escola hoje atende 789 alunos e para atender essa demanda nós contamos com um time muito competente de profissionais, de funcionários públicos. Nós temos um quantitativo de
50 professores, 10 auxiliares de serviços escolares, uma secretária e 10 monitores. Só é uma escola, então, assim, ó, é uma das maiores ou é a maior escola? É a De maior número de escola, alunos? em quantitativo é a maior escola do Maior município. escola, então, da rede municipal de Municipal. ensino, pessoal. Então, assim, é uma escola muito importante dentro do nosso município de Montenegro, né? Pessoal, assim, ó, eu conversando com a técnica Mariana, eu não estou achando no Facebook o nosso programa ao vivo. Espero que vocês achem ele aí. Vamos ver daqui a pouco se ele vai estar entrando aqui no meu celular. Por isso que a Prof. Janete está mexendo aqui. Que projetos da UANA pedagógicos se destacam em 2024 na Walter Bellio? Nós temos vários projetos paralelamente andando, mas o nosso projeto norteador, qual fez uma fundamental diferença na vida do Walter Bellio esse ano, ele se chama o Eu, o Nós e o Todo em Conexão, práticas para fazer a diferença dentro e fora da escola. Eu posso dizer com certeza para vocês que um projeto norteador nunca fez tanto sentido dentro de uma escola como esse ano. Porque pela magnitude do Walter Bellio, pelo tamanho, eu gosto de dizer que nós temos a obrigação moral e legal de olhar além dos muros da escola. E esse ano, infelizmente, com a catástrofe climática que o nosso município e o Rio Grande do Sul todo foi acometida, o Walter Bellio abriu as suas portas e fez a diferença. Nós nos unimos num multirão, numa linda corrente do bem, aonde em 19 dias consecutivos Fez jus, né, ao projeto. fez muito jus. Nos unimos e fizemos as nossas famosas marmitas. Distribuímos em 19 dias mais de 9.000 refeições para a comunidade montenegrina. Olha só, gente, a educação, né, além muro, né? Então ela não fica centrada dentro do prédio, né? Então ela assim, ó, a gente vê o que está acontecendo na sociedade, trabalha sempre com essa parceria, né? O que está acontecendo no município reflete diretamente na escola e é diretamente trabalhado em sala de aula, pelo corpo docente, pela direção, por todos, né? Bom, professores, agora a gente se voltando ao projeto científico, como vocês justificariam a escolha desse tema tão importante para essas meninas, o feminicídio? No início do nosso projeto científico, a gente ficou mais ou menos umas 2 semanas para mais, sem saber que tema a gente ia abordar. Então a gente ficou pesquisando várias ideias de temas e nada agradava a gente. Até que a gente decidiu fazer sobre um caso de homicídio, mas que a vítima teria que ser uma mulher. Quando a gente foi falar com o nosso professor regente Eduardo, ele deu pra gente a ideia da gente ir mais a fundo e fazer sobre o feminicídio. Então o nosso grupo gostou e a gente decidiu seguir mais a fundo sobre o assunto. Muito bem. Eduardo, então, como que vocês sentiram assim, esse interesse por elas, né, ser tão jovens e estarem preocupados com esse tema, né? Sim. Acho que é uma questão que eu e a Alessandra, a gente comenta, a Alessandra sempre faz uma orientação geral dos trabalhos, né? Ela tem uma experiência já bem grande, né, fazendo essa orientação dos trabalhos dos alunos, de uma certa relevância social, né, do tema, né? E aí, quando nós queríamos fazer sobre serial killer, fiz uma coisa mais, digamos, uma coisa parece mais específica, e eu sugeri, não, quem sabe daqui a pouco vocês trabalham no feminicídio, que é um tema que tem uma relevância social maior. Elas são meninas bem engajadas, elas gostam geralmente, né, desses temas que têm uma relevância social, que tem um certo apelo, elas são bem interessadas, né? Já os históricos dos outros projetos que elas tinham feito nos anos anteriores mostrava isso, né? Pesquisaram feminismo, comunismo e comunismo e capitalismo ano passado, Todas as correntes. Né? Enfim, elas gostam muito desses temas, que tem um apelo social. E eu acabei sugerindo para elas, não meninas, quem sabe daqui a pouco vocês abordem feminicídio, que tem essa temática, até vocês enquanto meninas, né, daqui a pouco, né, para também conseguirem ter um apelo maior, né, para as pessoas. Elas sempre falam muito bem, elas apresentam trabalhos muito bem, então sugeri, achei que elas conseguiriam dar conta, né, desse trabalho e conseguiram, né, dar conta tanto que estão aqui agora, né, apresentando para o pessoal. Professora Alessandra. Na verdade, eu vejo muito essa nova geração com um engajamento num feminismo mais de proteção. Não é um feminismo de bater de bandeira, de bater de frente, não. Elas se preservam, elas querem se preservar, elas querem lutar pelos seus direitos. Então eu acho que essa geração que vem vindo, ela está muito mais ligada no que está acontecendo, no papel que elas têm, como que o homem está tratando elas,
como que realmente elas podem deixar, até onde elas podem deixar, até onde não pode, onde é que entra o machismo, onde é que não entra. Então eu acho que esse é o ponto principal, assim, essa geração ela é mais ligada nisso. Então essa nova acho que tem tudo para deslanchar e quem sabe ter menos índices, né? De Eu acho que feminicídio. Sacinha veio, eu acho que estão mais conscientes e Isso. mais fortes, né? Totalmente. E isso realmente, assim, essas informações, eu acho que até mesmo, né, por exemplo, pelos meios de comunicação, né? Com certeza, né? Então, eu acho que realmente, né, trouxe a instrumentalização para elas, né? Mas meninas, então assim, o que é o feminicídio? Para o pessoal lá de casa saber, podem, né, mostrarem aqui, né? Na verdade, o feminicídio, o assassinato de mulheres justamente por serem mulheres. Ele é geralmente cometido por pessoas próximas ou que possuem algum tipo de laço afetivo com a vítima. Normalmente esses homens que cometem essas atrocidades, eles sustentam visões de superioridade masculina. Muito bem. Tá vendo, pessoal? Então, assim, não é um homicídio qualquer. Então, sempre é ligado a um vínculo afetivo, né? Maior, né? Seria isso. Isso. Quais são as consequências do feminicídio para o mundo, meninas? Então, tem diversos fatores que influenciam nessas consequências, incluindo dentro da família da própria vítima e também na comunidade em si. Na família, principalmente, por conta da vítima e do agressor terem filhos. Isso pode causar diversos traumas nas crianças. Não somente crianças, né? Mesmo eles mais adultos, isso pode fazer com que eles tenham receio de se envolverem com pessoas futuramente, que eles venham ter receio de conhecer pessoas novas, homens por aí, pensando que também vão ser agressores. Tanto os pais da vítima, da mulher, né? Também se sentirem muito culpados por não poderem ajudar a filha, se sentirem culpados por acharem que não deram o apoio suficiente. Exatamente. Isso também vem muito do pai em si, porque o pai, desde quando a filha nasce, principalmente filha mulher, já tem isso de ter uns ciúmes a mais, de ter uma preocupação a mais, porque o pai sabe como um homem pensa. Então imagina um pai que, talvez uma moça de família, vê a sua filha e seu companheiro juntos e ele tentando dar sinais e ele não entendendo esses sinais e levando também ao homicídio. Imagina um pai que não conseguiu proteger a própria filha, ou como que a cabeça dele pode ficar. Isso leva anos de terapia até que ele, talvez, e nem mude a cabeça dele, porque realmente é uma dor O imensa. modelo, Sim. né? Eu acho que familiar é muito forte, né? Dentro do contexto, né? E eles acabam se culpando pelo resto da vida, né? Porque desde o nascimento da criança, eles têm aquele instinto de proteger, de acolher ela. Imagina tu receber a notícia que a tua filha foi assassinada pelo parceiro, pela pessoa que tu confiou que ia cuidar dela. Isso é uma coisa horrível. Tu vai se sentir culpado pelo resto da vida. Tu vai, poxa, por que eu não protegi ela? Por que eu não estava lá quando ela mais precisava de mim? Eles se sentem insuficientes, incapazes. Também, quando a filha do pai decide namorar ou se casar com um homem, o pai está confiando o amor da vida dele, a filha dele para aquele cara. Ele jamais vai pensar que ele vai cometer as atrocidades com a guria, entendeu? Isso pode causar, nossa, muitas consequências pro pai. Muito. Inclusive, também uma das outras consequências é a perpetuância de medo das mulheres na sociedade em si. Eu digo pela minha mãe, eu digo pela minha avó, pela minha irmã, que teve esse caso de feminicídio aqui em Montenegro mesmo, da mulher que foi morta pelo marido. E depois desse caso, minha mãe ficou com medo de eu sair de casa, ela ficou com medo... Eu acho que não só as nossas mães, mas as mulheres em si, eu posso dizer. A gente tem medo disso, a gente tem medo que aconteça com a gente. Nem que seja pelo nosso próprio parceiro, mas sim de um homem em si querer usar da gente, usar da nossa ingenuidade, principalmente de nós que somos mais adolescentes. Sabe? Então isso é muito importante de ser falado, sabe? E daí a gente vê essas situações e a gente pensa assim, nossa, mas essa situação é tão cruel, é tão distante da nossa realidade, nunca vai acontecer com a gente. Mas a gente pensa, olha quantos casos a gente tem aqui na nossa cidade, sem ser os que não são relatados também. Isso pode estar acontecendo com a tua vizinha, com um parente, com a tua professora, pode estar acontecendo com uma pessoa tão próxima de ti e tu não pode estar percebendo. Por isso a gente sempre tem que dar uma atenção a mais nas mudanças de comportamento ou na mudança de comportamento até mesmo do parceiro, que ele aparenta ser mais agressivo, ou se a vítima mesma aparece com machucados, ela aparece mais triste, porque a pessoa que pode estar sofrendo violência doméstica, ela pode estar do teu lado e tu nem tá percebendo. Mas ela está emitindo sinais, né? Exatamente. Por isso a gente tem que dar mais atenção para esses sinais, dar mais atenção e Pesquisar sobre o acolher. assunto. A gente tem que pesquisar muito sobre procurar o assunto. saber quais são os sinais que elas estão nos dando.
Então, assim, em briga de marido e mulher se mete sim a colher, né, pessoal? Até filho, não tem que se meter. Muito bem. O feminicídio se iguala ao homicídio? Não, o feminicídio não se iguala ao homicídio, pois esses dois crimes possuem diferenças significativas para a nossa sociedade. O feminicídio, como eu já tinha falado, era o assassinato de mulheres justamente por serem mulheres. Já o homicídio, eu vou dar um exemplo de um crime de assalto, por exemplo. Se eles vão assaltar, por exemplo, um banco, que pode levar alguma vítima a óbito, a vítima é escolhida por acaso e não por ser mulher. É um assassinato sem ser, tipo, Com intenção. com intenção de matar por ela ser uma mulher. Não tem uma história por trás, ela é escolhida por acaso. Não tem a escolha do alvo, né? Exatamente. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Muito bem, meninas. Olha só, pessoal, que lindeza, né, de pesquisa, a preocupação com que essas jovens levaram tantas pessoas, assim, ó, e o desenrolar, né, de todo, né, Eduardo, assim, e a busca dessas informações, o quanto, né, que é relevante para a nossa sociedade, né. Então, assim, ó, na escola se trabalha os assuntos pertinentes no momento, se trabalha os problemas sociais. Então não se faz aquele, né, aquele faz de conta, né, como muitas pessoas pensam, né. Então essa é a política certa que é trabalhada em sala de aula, né. Não é a politicagem, não é a lavagem cerebral, mas sim, né, algo tão sério que muitas vezes o problema está tão diante dos nossos olhos, a gente não aborda com eles, né. E ali está a função do professor, né, É ali o Alessandro? ensinar para a vida, né? Ensinar para a vida, né? Então, para enfrentar os problemas e até ajudar a solucionar, né, muitos problemas, né? E é um aprender coletivo na linguagem deles. Então eles se entendem melhor, Olha o que o diretor disse, coisa mais importante, gente. assimilam melhor e passam, né, as informações, porque é muito importante. E todo o assunto de relevância na sociedade, a escola tem a obrigação legal de trabalhar. Né? Nós não temos mais espaço para ser singular. Não existe mais esse tema que não possa ou que possa ser abordado dentro de uma escola, principalmente com os adolescentes. Porque geralmente, entre eles têm muito mais liberdade de expressão e de entendimento que muitas vezes pela faixa etária dos pais, dos avós, enfim, da família onde eles estão sendo criados, eles não têm essa liberdade. E muitas vezes a não informação leva a esse tipo de situação. Né? A informação é poder. Né? E olha só o poder, assim, nem por isso, gente, a gente deixa de abordar as outras disciplinas. Olha quanto, né, que a língua mãe nossa portuguesa está envolvida numa pesquisa assim. Estatística, vem a matemática. Olha a organização lógica com que eles fizeram, esse display, assim, é lindíssimo, assim, ó, que a gente olha e tu tem uma visão do toda a pesquisa. Muito bem, meninas. Então, assim, continuando, em suas pesquisas, que justificativas os homens dão para cometer esses terríveis crimes? O que se repete muito na fala deles? A maioria dos homens, eles agem como se a mulher fosse uma propriedade privada deles. Que todo momento eles têm que estar controlando, sabendo o que elas estão fazendo, dando ordens, e ela tem que seguir. Porque caso contrário, ela tem que ser castigada. Pode ser com uma violência psicológica, uma violência física, e chegar no ponto até de tirar a vida dela. E eles também gostam de ficar falando que quando eles tiraram a vida da mulher é porque foi em ato de defesa. Porque ela ofendeu ele, Ela aumentou o tom de voz Ela com mereceu, ela. né? Ela merece, ela não Ela obedeceu. pediu. E eu também... Pediu o Uma das- comportamento dela. Exatamente. Uma das justificativas também muito é que um homem, desde quando ele procura uma mulher, ele procura tanto procurar uma mulher mais indefesa, uma mulher mais feminina. Então, como justificativa para poder casar com ela, ele fala: não, pode deixar que tu não precisa trabalhar, eu vou te Eu te sustentar. protejo. Eu vou te sustentar, eu vou te dar tudo que tu sempre quis. E isso lá no futuro pode se tornar uma justificativa para isso também, porque ele começa a bater nela e ela começa a falar: não, eu não quero mais esse relacionamento. E com isso ele começa a falar: não, mas eu te banco, essa casa é nossa, esse carro é meu. Ele tá vai tudo no meu nome. cercando, É né, de manipulação. estratégias de Ele
faz controle, toda uma né? manipulação Exatamente, pra pra ela entrar pensar. na tua cabeça. Sim, então eles querem que a gente pense que a gente é incapaz, que a gente é capaz de ter um trabalho. Por isso que eu digo que é muito importante a gente saber enxergar uma vítima de feminicídio para poder ajudar. Porque qualquer ajuda é válida. Poder acolher ela para nossa casa, poder dar um emprego para ela, qualquer coisa, isso é muito válido. Talvez só também uma conversa com ela para ela perceber que isso é errado, porque muitas vítimas também não querem denunciar. E talvez uma conversa de você tentar ajudar ela a entender que isso é errado, que ela é a vítima da história, faz com que ela relate isso. Por isso que a gente tem que tentar ajudar ao máximo uma vítima, sabe? Porque às vezes elas não querem denunciar porque elas não querem perder a fama delas, elas não querem perder o dinheiro, o marido, a família, elas não querem perder o status que elas têm, sabe? E isso é muito ridículo, mas acontece muito. É geralmente um papel, né, que a sociedade espera da mulher. Exatamente, E isso vem de geração. Submissão, né? Exatamente, há toda uma pressão para que, e justamente como a Duda Verdão falou, elas acabam, vamos dizer, tendo receio de denunciar esses casos justamente porque elas se sentem que elas falharam do que a sociedade espera delas. Porque isso vem de casa, né? Isso vem de geração. Exatamente. Uma sociedade patriarcal. Aquele sentimento de culpa, né? Exatamente. Que parece que assim que a mulher provocou. Por ter um né? filho e não quer separar porque tem um filho, tá aprendendo talvez. E eu falei alguma coisa, mas eu esqueci. Mas é que por muitos e muitos e muitos anos a mulher ela foi criada para isso. Exatamente. A mulher ela foi A criada educação. para ser dona de casa, Exatamente. para a procriação. Esse era o papel A desempenhado. gente teve essa né? conversa com a nossa professora Alessandra hoje ainda, que ela também falou muito isso sobre a gente até chaveu uma chave na nossa cabeça, assim, que isso vem muito de geração. Então, até as próprias mulheres, as próprias mães que são vítimas disso, influenciam as próprias filhas a serem também. Sim. Porque elas acham que como a nossa... normal. Exatamente, a nossa avó, mas a sua avó me ensinou que era normal, a mulher tem que ser submissa ao homem. E isso ela acaba passando pra gente. Só que graças a Deus a gente tem muita informação pela internet, ou pela escola, ou quem elas disseram. Então a gente sabe muito sobre o assunto. E graças a Deus a gente sabe muito sobre o assunto, mas tem muitas pessoas que não sabem. E principalmente a geração mais velha em si, realmente não entende muito sobre o assunto. É que foi essa geração, né, nossa, que foi muito influenciada, né, com aquelas ideias, com aqueles conceitos prontos, né, com que aquele papel desempenhado sempre, né, por O homem é o nós. provedor do sustento, o homem Isso. sai O do lar para forte. trazer o sustento, a mulher fica em casa, cria os filhos, cuida da casa e é esta a função, por muitos anos. E na verdade esse pensamento não é só para a criação de filhas mulheres, também também faz parte dos homens também, porque desde o nascimento os homens são ensinados. Vocês são líderes, vocês mandam, você é o pilar da casa, você que é o líder de tudo, você que é o rei de tudo lá. Isso também cria, por exemplo, se minha avó ensina o meu pai a ser manipulador, a ser possessivo, a ser proprietário da futura parceira dele, ele vai acabar criando o meu irmão, homem, igual. Da mesma forma. Que é o modelo que ele teve, Mas né? enfim, O exemplo. E isso eu posso dizer porque eu trabalho numa creche e eu tenho contato frequente com crianças, que a criança espelha o comportamento dos pais. Então, a mesma coisa que a gente tinha abordado antes. A criança vai ter de exemplo para a vida dela o que ela passa em casa. Amadas, né? Elas têm, gente, elas reconhecem até nas crianças. Ai, é encantador. Pode continuar. Atrapalhei. Eles espelham o que eles passam em casa. passam em Reflexo. casa. É o reflexo dos pais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a criação dos filhos também. Eu sei que sou adolescente, não sou mãe ainda, mas eu cuido de diversas crianças pequenas e já resolvi diversas situações com problemas com pais e etc. Então, isso também faz muito parte da criação e da educação que a gente tem em casa. Porque se tu ensina a tua criança a ser de alguma forma, na cabeça dela, ela vai ser assim. Não importa. Ela vai espelhar o que tu ensinar pra ela. Então, tu tem que ter muito cuidado. Porque se, por exemplo, tu comete violência doméstica com a tua mulher em casa, o teu filho pequeno, ele vai cometer a mesma coisa. Porque achando que tá Mas, certo. meninas, assim, ó, Tatá, enfim, hoje é nítido, dentro das escolas, a geração de vocês e até mesmo as gerações menores, em muitos assuntos, estão fazendo a educação reversa, ou seja,
São os pequenos que estão educando os pais em certos assuntos. Exatamente. Sim, até pela quantidade de recursos que a gente possui, né, na nossa geração, que é a nossa geração da tecnologia. Estão a tendo gente tem- acessos, né? Sim, a gente tem Que muito nós- mais oportunidades de conhecimento. Por exemplo, olha a quantidade de pesquisas que a gente realizou, a quantidade de conhecimento que a gente conseguiu se aprofundar, fatos, estatísticas, gráficos, que a gente conseguiu se aprofundar e compartilhar com as nossas escolas, com nossos colegas, com a TV. E é importante a gente passar essas informações, porque não é um assunto abordado. E é um caso, um crime muito comum que acontece na rua, que acontece no mundo. E é importante a gente dar visibilidade para isso, porque acontece. E como minha colega falou antes da criação de casa, você tem que ter noção que não precisa ter vergonha de conversar sobre certos assuntos. Os pais, principalmente as mães, conversar com as filhas que... Os homens fazem o que eles querem com a gente, eles têm essa força maior, eles têm esse poder maior que a gente. Então não precisa ter vergonha de conversar isso com seus filhos, porque isso precisa ser dito na verdade. Não é nem questão de tipo, será que eu vou conversar ou não? É uma questão que tem que vir da criação de casa. Vocês têm que conversar com o filho de vocês sobre isso. Tem que mostrar o perigo do mundo, porque não é só fantasia, não é só coisa boa, a vida. É melhor aprender em casa do que passar pior na rua. Exato. Meninos, eu vi que vocês fizeram uma pesquisa quantitativa, né? Eu vi no gráfico, tá aqui, ó, pessoal, tem o que é o gráfico, então a matemática entrou aqui no projeto, tá? Então aqui, para público, vocês fizeram essa pesquisa. Eu queria que só uma levantasse um pouquinho para vocês em casa verem, porque eu não posso ficar só para mim essa boniteza Essa aqui. daqui Eu vou. Vai lá, professor, levanta ali. Olha lá para vocês verem. Dá para mostrar bem. 3 minutos ainda temos. Isso, bem bonita aqui. Olha aqui, gente. Olha a organização. Aqui está a pesquisa, deixa eu ver. Aqui é a pesquisa quantitativa, ó. Que público participou dessa pesquisa, meninas? Nós realizamos uma pesquisa quantitativa lá na nossa escola. A gente buscou pesquisar com os 8º e 9º anos, que era a faixa etária entre 13 e 17 anos. A primeira delas é: você conhece uma mulher que já foi vítima de feminicídio? Com 49 respostas, obtemos 55,1% não conhecem uma vítima e 44,9% conhecem. Bastante, né, A outra pesquisa é: você sabe o que fazer para ajudar uma mulher vítima de violência doméstica? Com 49 respostas, obtemos 51% sabe o que fazer e 49% não sabem. E o que e para quem não sabe o que fazer, o que vocês diriam agora? Ó, tipo Vamos assim, lá. A gente vê que nesses gráficos que a gente fez é extremamente ridículo o quanto que é parcial essas respostas. Porque imagina... Ai, desculpa, Fábio. Porque 49% não sabem como ajudar uma mulher. 49% não sabem como ajudar uma mulher É da muito nossa idade. índice, né, Da gente? nossa idade não sabe como ajudar uma mulher. Então imagina uma mãe sofrendo na sua própria casa, a sua tia, a sua avó sofrendo e você não poder ajudar. E na verdade você pode sim. Você pode ajudar com qualquer ajuda. Você pode ir ligando pra polícia. Você pode... 1 minuto. Como eu disse antes, você pode também conversando com ela para ela tentar entender que ela pode sim ser respeitada, ela pode sim sair desse relacionamento abusivo. Então, só dessa conversa você já pode tentar converter isso, sabe? Então você pode ajudar de qualquer jeito. Não precisa esconder isso ou fazer com que ela queira denunciar. Você Muito pode bem. fazer isso por ela. Meninas, assim, estamos a 1 minuto, nós queremos, assim, para finalizar, eu acho assim, uma frase cada um vai dizer sobre este assunto, para finalizar. E eu, assim, antes de dar uma boa noite junto com eles, eu quero agradecer a Escola Municipal Walter Belli, que logo a gente vai ajeitar uma na agenda aqui para eles voltarem para mostrar os outros projetos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos nessa escola. Vamos lá, professor, o que o senhor diria para o pessoal de casa sobre esse assunto? Acho que, não só sobre esse assunto, mas de modo geral, né? Acho que a valorização da escola como construtora do conhecimento e, acima de tudo, do projeto científico como algo que traz o interesse deles para a sala de aula também. Muito obrigada. Ana? Mulheres, cuidem-se, valorizem-se, busquem o conhecimento. O conhecimento é libertador. Exatamente isso. Prof? E agora essa geração vai poder ensinar, inclusive, os meninos a não fazer nada contra as mulheres, que é muito importante também a educação dos meninos a não fazer nada, né, contra as mulheres. Alguém começar? assim? Pode, bem rapidinho, senão vai... Todos nós, não só as pessoas que têm a nossa idade, adolescentes, mas de todas as idades, procurar saber quais são os sinais que as vítimas estão dando pra gente.
e saber que a mudança também pode começar em você nos mínimos detalhes. Então é importante a gente incentivar essas vítimas de violência doméstica, incentivar essas pessoas que estão passando por isso a denunciar. Lembre-se que você pode ligar para a Delegacia da Mulher, que é uma delegacia especificamente para a mulher, ligando 180, ou a Polícia Militar, ligando 190, em caso de emergência, que eles podem agir mais rapidamente e prender o criminoso. Não tenha medo e denuncie. Muito bem. Então, se eu contar até 3, vamos dar uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Na semana voltaremos com educação. Vamos lá. 1, 2, 3. Boa noite!